Bom, gente, o Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise, o LIGEPSI, acolhe a todos, todas e todes, nesta manhã, em nosso primeiro Congresso Internacional de Estudos Saramaguianos. E aí, antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de passar alguns avisos a vocês. O primeiro é que as perguntas, podem ser feitas ao término da fala do nosso professor, então, ao final, a gente pode fazer um debate, caso existam algumas perguntas, né? A lista de frequência, que está condicionada à certificação, será postada somente ao final também. E aí, outro pedido que a gente faz é que, por gentileza, mantenham os microfones desligados, a fim de evitar microfonia ou quaisquer outras interferências. E aí a gente sabe, né, que em decorrência do nosso congresso ser online, as salas elas estão passíveis de serem invadidas. Aí, neste caso, a gente vai fechar a sala imediatamente, a gente cria um novo link, e esse link será enviado ao e-mail de vocês. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de perguntar. Só um momento aqui, aceitando o pessoal aqui. Pronto. E aí hoje a gente tem o prazer de receber o professor Marcelo Lachate. Então o professor Marcelo, ele é professor adjunto na área de estudos literários do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo. Tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Católica de Campinas, graduação em Letras, bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Letras e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo. Realizou ainda pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Tem experiência na área de letras, com ênfase nas literaturas portuguesas e brasileira, atuando nos seguintes temas: letras portuguesas e luso-brasileiras no século XVI e no século XVIII, retórica, poética, filosofia e história. Então é com imensurável prazer, professor, que nós o recebemos para este momento de troca e de construção teórica. O espaço é todo seu. Bom dia, Ian. Bom dia a todos aqui, todos e todas presentes virtualmente, né? No momento é como podemos fazer esse tipo de evento. Eu agradeço primeiro ao Rian a apresentação, né, e a moderação aqui dessa mesa virtual, e agradeço também aos organizadores do evento. Eu tenho acompanhado, né? Vim acompanhando a divulgação e tenho acompanhado o evento, bastante interessante, muito bem feito. E agradeço ao Matheus, que foi quem contato comigo também, né? Deixar aqui quem conversou comigo por e-mail. Bom, a minha proposta hoje, como eu vou fazer o seguinte antes, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu preparei. Eu fechei aqui sem querer. Deixa eu abrir o PowerPoint, porque eu fechei sem querer. Eu preparei, normalmente eu não uso, os meus alunos, eles sabem, eu dificilmente uso, eu saio falando, mas eu sei que fica muito cansativo e também isso para as pessoas acompanharem. Então eu decidi preparar alguns slides para que vocês possam acompanhar minha fala. Já estão vendo? Já, né? Sim, Bom, professor. então eu intitulei a minha... Obrigado, Ian. Eu intitulei minha fala de hoje A Loucura Divina no Evangelho segundo Jesus Cristo. Como vocês podem ver, né, pelo título, a gente vai discutir um pouco o romance do Saramago, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, um romance publicado em 1991. Mas especificamente, a gente não vai fazer, porque é um romance relativamente longo e extremamente interessante, né, pelo menos para mim, por isso que eu escolhi falar sobre ele. E teria muita coisa para a gente discutir aqui hoje, se fosse, né, tratar de todos os aspectos. Aliás, seria impossível tratar de todos os aspectos dessa obra. Daí eu escolhi um tema específico, que é a questão da loucura divina. Eu já vou explicar melhor do que se trata. Então, adiantando, eu não vou falar aqui, fazer todo um resumo do romance, nem nada disso. Eu vou pegar alguns trechos e, a partir desses trechos, discutir esse aspecto, podemos chamar assim, teórico, né, da loucura e, particularmente, da loucura divina. Por que isso? Né? Porque é um romance muito conhecido do Saramago, né, um dos mais
talvez um dos mais célebres da língua portuguesa, esse romance. Então, imagino que vocês já tenham lido, depois da palestra vão ler. Então, e fora que o assunto, que não é um assunto totalmente desconhecido, embora, como eu vou falar agora, seja uma reescrita, né, da Bíblia, do Novo Testamento particularmente, mas é um assunto, vamos dizer, bastante conhecido no Ocidente, né, que é a vida de Jesus Cristo. Então, não há necessidade de um resumo propriamente, né. Como eu já dei, né, esse romance foi publicado em 1991, e a gente tem que lembrar que antes dele, o Saramago já tinha publicado outras obras, e particularmente quero retomar aqui, não vou falar sobre elas, mas lembrar de duas obras, Memória do Convento e História do Cerco de Lisboa. Por quê? Porque são romances fundamentais na produção ficcional do Saramago, quando se trata de chamada reescrita da história. Como vocês sabem, o Saramago, né, ele propôs ficcionalmente essa reescrita da história de Portugal, em romances como esses dois que eu citei, Memorial do Convento e História do Cerco de Lisboa. E como se dá essa reescrita? Né? Por uma subversão da história tradicional. Né? A história que normalmente é contada, da história de Portugal nesses casos. Dando voz principalmente aos excluídos da história. Dando voz àquilo que se diz, né, em Portugal, a gente miúda, não aos grandes reis, grandes heróis, famosos, mas aquela gente que realmente, nessa perspectiva saramaguiana, construiu a história, mas que foi excluída na hora de se contar a história. Então, por que eu comecei a falar isso? O que o Saramago faz no Evangelho segundo Jesus Cristo é uma reescrita, e uma reescrita da história, mas qual história? Podemos dizer da história bíblica, né? Da história, no caso, do cristianismo. Então, a gente pode já começar com essa relação pensando como na prosa saramaguiana há essa proximidade entre ficção e história. Tanto a ficção pode na verdade, o que eu quero dizer, não, eu ia falar outra coisa, mas é importante lembrar, no Saramago, a ficção e história formam, né, uma via de mão dupla. Ou seja, nós podemos pensar tanto partir da ficção para chegar à história, mas também partir da história para chegar à ficção. História e ficção, ou ficção e história, se confundem na obra de Saramago. Então, isso é fundamental. E no caso do Evangelho segundo Jesus Cristo, como se dá essa reescrita da história bíblica, particularmente do Novo Testamento? Se dá nas lacunas deixadas pela Bíblia. E para começar essa discussão, quando eu falo de lacunas do texto bíblico, eu quero lembrar aqui com vocês algo que eu acho que quem já estudou em teoria literária deve conhecer bem, uma obra fundamental, né, da teoria literária do século XX, do Erich Auerbach. No primeiro texto de Mímesis, o Auerbach ele diferencia o estilo homérico e o estilo bíblico, que seriam os dois fundamentais da literatura ocidental. Né? Quando ele trata do estilo homérico, ele se refere principalmente, lógico, ele está falando dos poemas homéricos, né, Odisseia, mas particularmente ele parte daquele episódio famoso da Odisseia, da cicatriz de Ulisses. Vocês lembram, o Odisseu, né,
ele era um rei, um nobre de Ítaca, mas ele foi à guerra de Troia, né, lutar ao lado daquilo que a gente chama hoje dos gregos, e no tempo de Homero não eram propriamente os gregos, como nós dizemos hoje, mas enfim, ele foi lutar ao lado dos gregos, e depois da guerra ele retorna para Ítaca, para reencontrar a sua esposa Penélope, né, e seu filho também. Esse período todo, 10 anos de guerra, mais 10 anos na viagem de volta. Então, foram 20 anos, né? Um belo tempo. E quando ele retorna a Ítaca, aos pretendentes, né, no seu palácio, aqueles homens que queriam se casar com a Penélope, porque todo mundo imaginava que Odisseu, né? Odisseu, nome grego, por isso Odisseia, ou Ulisses, nome latino, né? Os pretendentes queriam se casar com Penélope porque todo mundo imaginava que o Odisseu teria morrido já, né? 20 anos e não voltava. Então ele tem que, e esses pretendentes estão lá no palácio, né, de Penélope e Odisseu. Odisseu, para não sofrer nenhuma emboscada, não ser morto, ele se traveste, podemos dizer assim, espécie de mendigo, né? Ele assume ali a figura de um mendigo para ver o que está acontecendo e tudo mais. Só que quando ele é recebido no palácio, a ama do palácio, ela vai lavar os pés do mendigo ali, que ela não sabe ainda, ninguém sabe quem é, e ela reconhece a cicatriz na perna, né? Ali na altura da coxa, cicatriz. E ela foi a ama que cuidou do Odisseu quando ele era criança. Então ela sabe que ele tinha essa cicatriz que foi feita por um javali durante uma caçada, e ela reconhece a cicatriz e assim ela descobre que aquele mendigo na verdade é o Odisseu, né? Esse episódio, o famoso episódio da cicatriz de Ulisses, cicatriz de Odisseu, ele se dá para quem quiser depois aí dar uma lida na Odisseia, no canto 19 da Odisseia. E para tratar do estilo bíblico, o Auerbach, né, retoma Gênesis, particularmente o episódio dos sacrifícios de Isaac. Eu não preciso retomar, acho que é mais conhecido, né? Todo mundo sabe, é, conhece o do sacrifício de Isaac. Pois bem, a partir desses dois trechos, né, esse trecho homérico e esse trecho bíblico, o trecho homérico da Odisseia e o trecho bíblico de Gênesis, o autor, então, nesse texto inicial do livro Mimes, ele propõe esses dois estilos. E aqui, eu trouxe esse trecho para vocês, que está no final do texto do Auerbach, que ele resume em que consiste cada um desses estilos, o homérico, leio aqui para a gente comentar. Os dois estilos representam, na sua oposição, tipos. Por um lado, o homérico, né, descrição modeladora, iluminação uniforme, ligação sem interstícios, locução livre, predominância do primeiro plano, univocidade, limitação quanto ao desenvolvimento histórico e quanto ao humanamente problemático. Por outro lado, o estilo bíblico, realce de certas partes e escuridão de outras, falta de conexão, efeito sugestivo do tácito, multiplicidade de planos, multivocidade e necessidade de interpretação, são a universalidade histórica, desenvolvimento da apresentação do devir histórico e aprofundamento do problemático. Então, por que eu trouxe isso inicialmente? Para, justamente a partir dessa perspectiva do Auerbach, a gente entender que o Saramago faz, essa reescrita, né? Aqui o Auerbach fala principalmente do Antigo Testamento, mas a gente pode estender também, mais ou menos, porque o Novo Testamento
eu diria que é menos lacunar do que o Antigo Testamento, mas isso ainda vale, na minha opinião, para o Novo Testamento. Então, a gente percebe que no estilo bíblico, nessa perspectiva do Auerbach, há lacunas, há, há muitas coisas, podemos dizer assim, obscuras. E diria propositalmente obscuras para que se tornem universais, né? Vocês sabem como, por exemplo, a Bíblia é importante para... Vou dar um exemplo, já que a gente está falando aqui de literaturas de língua portuguesa, né? Pensemos no Antônio Vieira, né? O que ele faz nos sermões? Ele, de certa maneira, atualiza, né? Interpretando o texto bíblico. Então, o texto bíblico ele tem que servir para tudo. E para servir para tudo, evidentemente, ele não pode ser tão claro e direto. Aí que, por exemplo, né, é possível fazer vários tipos de interpretação. Vocês sabem as discussões intermináveis sobre os trechos bíblicos. Então, o que a gente percebe é que essas lacunas, eu diria, propositais, tendo em vista os objetivos da Bíblia, é que se insere o Evangelho segundo Jesus Cristo. Entendem? Por exemplo, não há, né, como não os textos bíblicos não descrevem detalhadamente, por exemplo, os diálogos ou certos detalhes miúdos que envolvem a vida de Jesus, a Marvel se aproveita disso e faz sua ficção. No entanto, aquilo que eu disse já, fazer sua ficção não significa simplesmente a ficção é uma coisa e a história bíblica é outra, não. Fazer a ficção significa reescrever a história bíblica também, do mesmo modo que ele faz com a história de Portugal. Reescrever a história bíblica a partir de uma perspectiva, que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Certo? Até aqui? Pois bem, né, partindo dessa ideia que de reescrita da história bíblica a partir e particularmente do Novo Testamento, a partir das lacunas que encontramos nos textos, nos evangelhos, né, eu agora proponho particularmente o tema, né, da nossa conversa de hoje. Eu falo de loucura divina. E por quê? A gente vai ver, a gente vai discutir a loucura divina, principalmente a partir do diálogo Fedro, do Platão, mas, lógico, é o que eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente faz uma proposta de análise, né, seja numa palestra, num artigo, numa tese, nós sempre temos que partir do texto literário. Não adianta inventar alguma coisa aqui e não encontrar no texto literário. Então, essa minha de discutir a loucura divina vem justamente da leitura do romance, né? E particularmente deste trecho que nós vamos ler agora. Lembrando, eu vou fazer aqui, embora eu tenha dito que eu não vou fazer um resumo, não vou fazer um resumo detalhado, mas só para a gente chegar até esse ponto do romance, aqui é uma conversa quando Jesus volta, né, a Nazaré, e ele reencontra sua mãe, Maria, e irmãos, e ele se reúne, né? Ele já tinha encontrado Deus, já tinha visto, conversado com Deus no deserto. Então, ele vai para sua mãe, para Tiago e José, os dois irmãos. Ele vai contar que viu Deus. Esse momento. Mas lembrando aqui algumas coisinhas, né? Como que o romance? O romance começa com aquilo que se chama uma êcfrase, né? Que é a descrição
é um termo grego, é a descrição de uma pintura, uma gravura. Então, o romance começa com a descrição de uma gravura que é a crucificação de Cristo. Vocês devem lembrar disso, né? Depois, nós temos, numa primeira parte, a história se foca, né, principalmente em José, pai, entre aspas, aqui a gente pode discutir, pai de Jesus. Se José é o pai humano, né, e Deus, o pai divino de Jesus. Mas alguns detalhes, só para a gente lembrar, por exemplo, a concepção de Jesus. Isso é bastante interessante, porque numa perspectiva católica, e é evidentemente essa perspectiva que o Saramago a essa perspectiva que o Saramago está se contrapondo, e vocês sabem que esse romance, a publicação dele, causou grandes problemas em Portugal, né? Até devido a esse romance e outra, Saramago ele acabou, como vocês sabem, né, se mudando para a Espanha e viver até o fim da vida na Espanha. É uma crítica, né, direta, bastante mordaz ao cristianismo e particularmente ao catolicismo. E isso fica evidente no texto do romance. Então, essa crítica, por exemplo, está no seguinte: quando se discute no romance a concepção de Jesus, não há Maria não aparece como a Virgem Maria, né? Não. José e Maria, eles formam um casal comum ali em Nazaré, naquele tempo. Um casal como qualquer outro, bastante jovem. Um casal, como eu disse, o Saramago reconta a história. Como eles deveriam ser, podemos dizer, né? Não tem nada de excepcional nesse casal, inicialmente. E nesse sentido, por exemplo, há um trecho bastante polêmico que é a descrição, né, o momento do sexo entre José e Maria. Então, Maria não é virgem, evidentemente, né, se ela ficou grávida, mas enfim, no catolicismo a ideia da Virgem Maria. Então, há essa descrição do sexo entre Maria e José. E depois do ato sexual, aparece um anjo. Inicialmente não aparece como um anjo, aparece como um mendigo na casa de Maria e José. E Maria atende, e é um mendigo pedindo, falando que está com fome, pedindo, né, ajuda. E Maria pega uma tigela com comida e dá para o mendigo. O mendigo come. Depois, quando o mendigo vai devolver a tigela para Maria, ele se transforma. Ele não é mais aquele mendigo acabado, né? E ele devolve a tigela para Maria e anuncia, né, as palavras dele, mais ou menos, eu anotei aqui, ó: mulher, tens um filho na barriga. E esse é o único destino dos homens: começar e acabar, acabar e começar. Então esse anjo anuncia: olha, você está grávida. Deve ficar assustado, mas como você sabe? Ninguém sabe, né? Nem José sabia ainda. Por quê? Porque ele é um anjo. Mas o que é interessantíssimo, ele não diz que é um anjo de Deus. É simplesmente um anjo. E nós depois vamos saber, eu adianto aqui dando spoilers, né? Que é o próprio demônio, é Lúcifer, né? É o diabo. Então, é o diabo, vocês estão vendo a receita saramagiana, é o diabo que anuncia a gravidez de Maria, né? Depois do sexo entre José e Maria. E quando ele devolve, a questão da tigela é importante, eu estou falando isso para a gente vai retomar no final. Quando ele devolve a tigela, ela pega, daí ele pega terra e ele coloca na tigela. Quando ela entra em casa, depois que ele vai embora, José vem que essa terra brilha, tem uma luz negra.
e não para de brilhar essa terra. E essa tigela é tal, porque ela acompanha Jesus desde o nascimento, como eu estou dizendo agora, até a morte. Essa tigela que encerra, podemos dizer, o romance. E vocês percebem, a tigela é sinal do quê? Símbolo do quê? Do próprio diabo, do demônio, de Lúcifer. O diabo é muito mais presente na vida de Jesus, já estou adiantando aqui muitas coisas, do que Deus, do que seu pai. O diabo que de certa maneira se preocupa mais, está mais próximo de Jesus. Mas isso é uma discussão para o final aqui da nossa fala. Pois bem, nesse começo, daí Jesus. Outra coisa que o Saramago altera antes desse trecho, né? O José, ele é crucificado. E ele é crucificado aos 33 anos, né, José? Então, depois a gente vai ver no final que Jesus, de maneira, renega Deus como seu pai e assume como seu pai. Porque, por isso o título, Evangelho segundo Jesus Cristo. Ou seja, é uma perspectiva aqui humana. Daí, essa identificação entre José e Jesus, José sendo crucificado. Pois bem, mas eu não, como eu disse, não, senão a gente for ficar discutindo cada detalhe da história, a gente não termina hoje. Mas para chegar finalmente a esse trecho. Depois que José é crucificado e Jesus, né, vai crescendo, ele já é um adolescente ali, em torno dos seus 13 anos, 14 anos, Jesus, ele tem aquela fase, né, de adolescente, depois de perder o pai, conflitos com a mãe, e ele decide. Também ele tem uma vida, né, podemos dizer, misteriosa, e a mãe, por ter tido esse anúncio de um anjo, né, quando Jesus foi concebido, então é todo um clima ali de conflito, a gente vai ver que rompe nesse trecho. Então Jesus decide ir para casa, sem rumo. Ele fala: vou embora, vou primeiro para Jerusalém, né, e depois eu vou sair por aí. E quando ele vai embora, ele, depois de ir até Jerusalém, ele encontra um pastor, né, perto de Belém. E o pastor convida e recebe Jesus para ajudá-lo a cuidar do seu rebanho. No entanto, nós sabemos, né, que o pastor é o anjo lá que aparece na concepção de Jesus. Ou seja, o pastor é o diabo. E Jesus vive justamente esse período da adolescência até a vida adulta, pensando ali, né, dos 14 mais ou menos, porque ele vive 4 anos, esse dado está no texto, ele vive 4 anos como pastor, cuidando desse rebanho. Então, ali dos 14 aos 18 anos, pegando justamente a adolescência, e pensando que 18 anos, tradicionalmente, a gente coloca como adulta. Então, com quem ele aprende, propriamente, né, as coisas? O demônio. É com o pastor. E é uma relação que Jesus, por exemplo, tem um momento, Jesus sempre tinha pesadelo, não dá tempo de a gente retomar aqui, mas no momento ele acorda, né, desses pesadelos, ele faz o quê? Ele vai para os braços do pastor. Como, daí eu cito aqui, como se do seu desgraçado pai se tratasse. Então, essa é a confusão, né? O pastor é essa figura paterna, muito mais próxima de Jesus do que Deus. O pastor barra diabo, né? Pois bem, depois de um período de 4 anos com o pastor diabo, Jesus, na época da Páscoa, ele
bom, como judeu, ele tinha que ir até Jerusalém e sacrificar um cordeiro. É uma prática judaica. Mas como ele estava ali cuidando do rebanho, ele se afeiçoou, né? As ovelhinhas e tal. Ele foi até Jerusalém, mas ele não teve coragem de sacrificar o cordeiro. Daí ele volta no campo, onde ele vivia com o pastor demônio. Estou falando pastor demônio como se fosse fácil, porque a gente tem que lembrar, ele é chamado de pastor, mas a gente sabe que ele é o diabo também. Tá? Pastor diabo. E depois de um tempo, o que acontece? A ovelha de Jesus, ou seja, aquele cordeiro que Jesus não quis sacrificar na Páscoa, né, se perde do rebanho. E Jesus vai procurá-la no deserto, porque ela se perde do rebanho e ele vai atrás dela. Isso ocorre com 18 anos, né, depois de um período de 4 anos com o que acontece, então? Deus aparece. Deus aparece não na forma de homem, mas como um fumo, né? Uma coluna, basicamente a voz de Deus. Deus fala com Jesus. É o primeiro encontro de Jesus com o seu Pai, podemos dizer divino, que é Deus. Né? Mas Deus não explica muita coisa, né? No final ele diz apenas que tornarás a encontrar-me quando estiveres preparado, mas os meus sinais acompanhar-te-ão desde agora. Então Deus ainda não explica tudo para Jesus. É na segunda conversa que nós vamos ver também, no segundo encontro entre eles, que Jesus fica sabendo de tudo. Pois bem, depois disso, Jesus não continua ali com o pastor diabo, ele encontra Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, e aqui outro trecho muito polêmico do Evangelho segundo Jesus Cristo, porque Maria Madalena, podemos dizer que é uma companheira não só espiritual de Jesus, vocês sabem, né, Maria de Magdala ou Maria Madalena é prostituta, mas ela inicia sexualmente Jesus. E ela acompanhará Jesus até a sua morte. Ela é a grande companheira de Jesus. Daí vocês percebem o que o Saramago faz? Aquilo que eu disse, né, quando eu mencionei a reescrita da história de Portugal. Aqui também ele dá voz aos excluídos, no caso, uma mulher, porque ele ressalta isso o tempo todo, né? Vocês sabem, a estrutura, podemos dizer, de uma sociedade judaica extremamente patriarcal. Então, as mulheres têm pouco espaço, e Jesus dá um espaço fundamental, não para qualquer mulher, mas para uma prostituta, que é a grande companheira de Jesus na obra do Saramago, que é Maria Madalena. E o inicia sexualmente e o que o acompanha durante toda a vida depois desse momento. Né? Agora chegando aqui, porque depois dele ter essa iniciação sexual com Maria Madalena, ele decide voltar para Nazaré. Ou seja, anos depois, ele saiu. O Hans fala que ele saiu com mais ou menos 13 anos e voltou ali em torno depois desse encontro com Deus no deserto, com 18 anos. E é justamente esse momento. Ele volta para casa, depois de ter essa experiência com Maria Madalena, e ele decide contar para a mãe dele, Maria também, né? E para os dois irmãos mais velhos. Lembrando outra coisa, Jesus, no Evangelho segundo Jesus Cristo, né, na verdade, José e Maria, eles têm 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres. Né? Outra questão, evidentemente, pensando na verossimilhança da narração, como nesse tempo as famílias eram muito grandes, né?
não havia, por exemplo, métodos contraceptivos, evidentemente, então as famílias eram muito grandes, então o Saramago coloca esse detalhe, né? Quantos filhos? Eram 9 no total, sendo 7 homens e 2 mulheres. Pois bem, então Jesus volta para casa e decide contar para a mãe e para 2 irmãos que viu Deus. E é justamente esse o trecho em que eu me baseio para falar sobre a loucura divina. Leiamos aqui. Eu não coloquei todo o trecho, senão o ideal seria a gente ler desde o começo, mas aqui eu peguei a parte mais importante. Aqui é Tiago, né? O irmão só um ano mais novo que Jesus, e é ele que começa falando, né? Porque Jesus fala que viu Deus, ele fala 3 vezes que viu Deus, mas ninguém acredita, todo mundo fica, nossa, mas como assim, né? Então ele está aí conversando, como eu disse, com Maria, Tiago e José. José é o irmão dele, que tem o mesmo nome do pai dele, que já tinha morrido, tinha sido crucificado. Então Tiago é que duvida, Tiago é que vai dizer o que nos interessa aqui. Pois bem, leiamos. E Deus? Como era Deus quando viste? Pergunta, né, o Tiago. Uma nuvem. Fechada ou aberta? Perguntou Tiago. Uma coluna de fumo. Estás louco, irmão? Se estou louco, o Senhor me enlouqueceu. Estás em poder do diabo, disse Maria. E o seu dizer era um grito. Não foi o diabo que eu encontrei no deserto, foi o Senhor. E se for verdade que em poder do diabo estou, o Senhor o quis. O diabo está contigo desde que nasceste. Tu sabes, sim, sei. Veste com ele e sem Deus durante 4 anos. E ao fim de 4 anos com o diabo, encontrei-me com Deus. Estás a dizer horrores e falsidades. Sou o filho que tu puseste no mundo. Crê em mim ou rejeita-me. Não creio em ti. E tu, Tiago? Não creio em ti. E tu, José, que tens o nome do nosso pai? Eu creio em ti, mas não no que dizes. Jesus levantou-se, olhou-os do alto e disse: Quando em mim se cumprir a promessa que o Senhor fez, obrigados a acreditar no que então de mim se disser. É um trecho fundamental e é nele que eu baseio para a gente discutir a loucura divina. Por quê? Quando Jesus disse que viu Deus, Tiago, evidentemente, né, não acreditando no irmão, o acusa de estar louco. Estás louco, irmão, né? O Tiago diz a Jesus. E a resposta de Jesus é fundamental para essa ideia da loucura divina. Se estou louco, o Senhor me enlouqueceu. Então, é essa a ideia que eu trago, né? Essa ideia de que Deus, ou como a gente vai ver para os gregos, os deuses, né, enlouquecem as pessoas, essa ideia é antiga, muito antiga. E é fundamental, na minha opinião, né, um tema que eu estou trazendo, podemos dizer assim, entre aspas, novo para o Evangelho segundo Jesus Cristo, e é fundamental também para compreender melhor o romance, né? Então, se o que Jesus está dizendo é uma loucura, é porque essa loucura é inspirada por Deus, certo? Eu não vou discutir os outros, tem que chamar para discutir aqui, mas senão a gente não vai conseguir tratar de tudo que eu preparei. Mas há um detalhe, só aqui falar bem superficialmente, importante. O que acontece, né? Vocês percebem que só José fala aqui que acredita nele, mas ambiguamente, né? Acredito em você, mas não no que você está dizendo, que viu Deus. Nem Maria, nem a mãe de Jesus acredita nele. Por isso, de certa maneira, a gente percebe que no romance do Saramago, Jesus renega a família. Ele, a partir daí, ele decide ir embora de novo e ele vai viver com Maria Madalena.
ele volta à casa da Maria Madalena e eles decidem, né, perambular. E eles vão viver com os pescadores, né? Maria Madalena e Jesus vão viver com os pescadores, porque Jesus não acreditaram em Jesus nem mesmo na sua família. Então, por isso ele diz, né, que a família dele é aqueles que creem nele e que querem o acompanhar. E daí a importância da Maria Madalena, né? O grande pilar familiar, entre aspas, de Jesus é Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como vocês quiserem. Ou seja, é aquela prostituta que deixou de ser prostituta depois que passou a ver com Jesus. Vocês estão vendo como se dá a reescrita a Samaritana, né? Pois bem, quando eu falo de loucura divina aqui, dando uma obra que trata propriamente do cristianismo, a gente tem que lembrar talvez a principal fonte para essa discussão que eu trago, né? Que é Platão, e particularmente o diálogo do Platão, Fedro, para quem se interessar, pode buscar lá, né? Por quê? Porque no Fedro, Sócrates fala justamente para o Fedro, ele fala sobre os diferentes tipos de loucura. Por exemplo, tem a loucura das musas. A loucura das musas é a loucura dos poetas, que são possuídos pelas musas para que façam poesia. Mas o que nos interessa aqui é a chamada loucura divina, né, que aparece no Fedro. Em grego é theia mania, né? O termo aqui que eu uso, né, pensando no grego, é mania, que eu uso, Platão usa, mas quando que eu estou traduzindo como loucura, porque em muitos textos mania parece também traduzido como delírio. É um vocábulo que às vezes é traduzido como delírio. Mas tem esse mesmo sentido, né? Loucura, delírio. Então, o termo grego aparece no texto platônico, mania. Daí eu trouxe o trecho aqui mais específico. Ô, Rian, você me ajuda a controlar o tempo, porque eu não estou vendo aqui, eu estou sem o celular. Então, você vai me falando, tá? Porque eu não estou vendo Tá aqui, eu fico certo, pode vendo deixar. só para, né, quando eu estou expondo, eu não consigo ver vocês e vejo tela cheia, então o que está acontecendo, tá? Qualquer coisa você me interrompe, Ian, por favor, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Obrigado. Então, a gente vai ler esse trechinho para a gente entender o que é a loucura divina no Fedro do Platão. De fato, os maiores bens nos advêm por mania. Eu quero deixar a palavra em grego, na tradução que eu usei, o tradutor usa delírio, mas eu prefiro falar de loucura. De fato, os maiores bens nos advêm por mania, ou seja, loucura, delírio. Quando, todavia, o divino dom concedida. Então, o que diz esse trecho? Né? É o Sócrates que fala. Diz que os maiores bens humanos, né, eles advêm devido à loucura, mas não qualquer loucura. Como eu falei, há diferentes tipos de loucura, segundo Platão. Particularmente, nos advém da loucura divina, da theia mania. Né? Essa loucura divina é uma espécie de dom, né? É uma inspiração divina. E daí ele justifica, pois sem dúvida a profetisa em Delfos, a sacerdotisa em Dodona, ou Dodona, se vocês quiserem, quando em delírio, muitos e belos benefícios privados e públicos. Peraí que eu engasguei. Leio de novo que eu engasguei. Pois sem dúvida a profetisa em Delfos, as sacerdotisas em Dodona ou Dodona, quando em delírio, muitos e belos benefícios privados e públicos fizeram a Hélade, né? A Hélade aqui é o sentido do termo, porque, como eu disse, não havia propriamente Grécia, como a gente tem. Né? Mas quando, em seu bom senso, pouco ou nada fizeram.
E se fôssemos, então, mencionar a Sibila e quantos outros que, usando uma arte divinatória de inspiração divina, e muitas predições a muitos fazendo, acertaram o caminho do futuro, nos alongaríamos dizendo o evidente a todo mundo. Então, vocês percebem, né, a importância aqui da mania para os dons proféticos, né, de profetiza, por exemplo, Delfos, é importante, vocês sabem, né, um importante templo dedicado a Apolo, as sacerdotisas em Dodona, que era um templo dedicado a Zeus, né? Vocês sabem, essas profetisas, sacerdotisas, elas tinham uma espécie de transe, ou êxtase, se vocês quiserem, e elas falavam coisas, né, sobre o futuro. Então se cria que esse transe ou êxtase, né, era uma inspiração divina. Aqui lembrando, né, da mitologia grega, de diferentes deuses. Acabei de citar, por exemplo, Apolo e Zeus. Não é um deus único, como na concepção cristã, judaico-cristã. Então, essa seria a principal fonte antiga. Aqui a gente está falando de Platão, então a gente está falando do século V a.C. A principal fonte antiga para pensar na loucura divina. Vocês estão percebendo a relação que eu estou propondo. Jesus diz ao seu irmão Tiago: sim, se você está me falando que eu estou louco, é porque Deus me fez louco. Vocês percebem a ironia saramaguiana constante, né, em toda a obra, produção do Saramago? É uma ironia. A loucura divina de Jesus não trazer bens, nem para ele próprio, nem para a humanidade. Diferentemente da loucura divina platônica, né, que seria fonte de bens. Então, vocês estão vendo como o Saramago, que ele faz uso direto, né, desse conceito platônico, mas evidentemente isso perpassa o texto, e eu, como eu disse, eu sempre parto, vocês podem ver que primeiro eu trago o texto do Saramago, e é uma coisa que eu falo para os alunos também, sempre primeiro traga o texto literário para depois trazer a sua teoria, né? A partir do texto do Saramago, a gente pode pensar nisso, nessa relação que eu estou pondo aqui hoje, da loucura divina. Né? E pela ironia, o Saramago desconstrói, que vem desde Platão e que é reaproveitada, é atualizada no cristianismo. Vocês já podem se lembrar, né, na história do cristianismo, né, os profetas falam, né, a palavra divina. Eles falam inspirados por Deus. É uma espécie de mania, uma espécie de loucura nessa concepção platônica. Os profetas são como as profetisas de Delfos, as sacerdotisas, não é? Além disso, a gente lembra na história do cristianismo também muitos religiosos que transes religiosos ou êxtases, né? Esses momentos de loucura, de acesso ao divino. Então, percebe que essa concepção platônica perpassa o cristianismo, essa questão da loucura divina. E está lá parodiada ou ironizada segundo Jesus Cristo. Mesmo que não diretamente, mas o que eu estou propondo é uma possibilidade de leitura a partir daquele trecho, e a partir daquele trecho a gente poder pensar no lance do Saramago, dessa loucura divina. Então, essa é uma fonte antiga, talvez a fonte antiga fundamental para pensar a loucura divina. No entanto, eu aproveito aqui, porque é um tema que tem me interessado, eu tenho pesquisado ultimamente, a relação, podemos dizer assim, literatura e loucura. Né?
Então, eu aproveito aqui porque isso ajuda bastante a parte final aqui da minha fala, quando a gente vai, quando a gente for analisar outros trechos do texto do Saramago. Então, a partir dessa discussão sobre loucura, eu faço aqui um resuminho para vocês, me baseando no livro do Isaías Pessotti, né, A Loucura e as Épocas. É um livrinho introdutório sobre a história da loucura, podemos dizer assim, muito interessante. Eu recomendo vivamente para quem tiver interesse nisso. Os modelos antigos da loucura. Aqui eu estou pensando em Grécia e Roma, né? Estou pensando na chamada antiguidade grega e romana. Então, o pessoal te mostra que há três perspectivas antigas sobre a loucura, né? Como os antigos, quais seriam as origens, as possíveis origens da loucura no ser humano, né? A primeira perspectiva é que a loucura seria uma obra da intervenção dos deuses. Essa que a gente viu, por exemplo, no Platão. Seria a loucura divina. Ou seja, os deuses, evidentemente, nesse caso, os deuses enlouqueciam os homens, não só para dar os maiores bens, como a gente viu ali no caso do Platão, mas também para castigar os homens. Né? A loucura tinha essa ambiguidade de às vezes ser um bem e às vezes ser um mal. Além disso, né, outra perspectiva sobre a loucura, que ela seria um produto dos conflitos passionais humanos, mesmo que esses conflitos fossem permitidos pelos deuses. Mas daí seria uma questão hoje que a gente chamaria mais de psicológica, né? Se aproxima um pouco da nossa perspectiva, que mistura tanto o aspecto orgânico quanto o aspecto psicológico, né, nas chamadas doenças mentais. Então, essa perspectiva já se encontra entre os gregos, né? A loucura como produto dos conflitos passionais humanos. E, finalmente, a terceira perspectiva é que a loucura seria, então, o efeito de funções somáticas, ou seja, físicas. É uma visão organicista que predomina na história da medicina, por exemplo, a partir do século XIX, principalmente. Né? Por exemplo, a gente pode pensar naquelas concepções deterministas. E o Isaías Pessotti, ele coloca aqui, só para vocês entenderem, né? Eu cito aqui daí diretamente, que eu estou parafraseando, e nesse outro trecho eu cito. Ele diz o seguinte: de Homero até a tragédia grega, predomina a primeira perspectiva, enfoque mitológico-religioso da loucura. Entre os trágicos, né, na tragédia grega, principalmente a obra de Eurípides, instaura-se uma concepção passional, psicológica dos desvarios. De Hipócrates, como vocês sabem, né, é considerado o pai da medicina, né? Hipócrates a Galeno, consolida-se uma doutrina rigidamente organicista da insensatez ou da desrazão. É importante notar aqui que não há um progresso de uma perspectiva para outra. Não há. Elas se cruzam. Hipócrates, por exemplo, que é considerado o pai da medicina, ele é mais contemporâneo do Platão. Então, a gente acabou de ver ali uma concepção da loucura. E o Hipócrates, trazendo essa doutrina organicista, que hoje nós chamaríamos, né, científica, é um termo inadequado para a gente pensar ali o tempo de Hipócrates, eu só estou fazendo aqui um anacronismo para vocês lembrarem, é contemporâneo, do século V a.C. Então, perspectivas, na verdade, se a gente for pensar, elas já estão lá nos gregos e permanecem até hoje. Quando se pensa daí, loucura, ninguém sabe o que é loucura, a loucura não existe propriamente, isso que a gente vai falar aqui hoje também. Mas a gente pode falar do hoje,
o termo da moda é transtornos mentais, mas no século XIX se falava das doenças mentais, por exemplo, se fala dos transtornos mentais. Basicamente, são ainda as três perspectivas fundamentais usadas na medicina e na psicologia. Na verdade, evidentemente, da intervenção divina na medicina e na psicologia, não. Mas quando ainda se tem, a gente sabe, por exemplo, você não está bem da cabeça, você... Bom, minha mãe, por exemplo, né, é católica e você está meio triste, isso aí é falta de Deus, você precisa ir para a missa, você precisa rezar. Até hoje essa perspectiva, né, é bastante presente, de que os transtornos mentais seriam, né, ou uma intervenção divina, ou do diabo, ou diabólica, ou uma ausência também, né, divina, mas sempre relacionada a essa coisa com o divino. E daí, como eu falei, na psicologia, a questão dos conflitos passionais humanos. E na medicina, particularmente na psiquiatria, as disfunções físicas, somáticas. Então, vocês percebem que esses modelos permanecem. E as duas espécies básicas de loucura, vocês podem acompanhar aqui no último tópico, as duas espécies básicas de loucura já estão lá delimitadas pelos gregos, né? A primeira espécie seria propriamente a palavra mania, que a gente viu, que seria uma loucura agitada ou furiosa, e quando furiosa, normalmente homicida. Seria a mania. E a outra espécie básica de loucura seria a melancolia, que seria a loucura triste ou medrosa. E até hoje, essas duas espécies são fundamentais para a gente entender os transtornos mentais. É só pensar no transtorno, né, bipolar, ou como era chamado antes, maníaco-depressivo. Vocês perceberam? Maníaco vem de mania, quando a pessoa está agitada, etc. E o depressivo, evidentemente, está relacionado à melancolia, porque a melancolia, de certa forma, se perdura ali esse termo, né, mesmo no campo científico até o século XIX, principalmente para o século XX, nós temos um outro termo para falar dessa loucura triste e medrosa, depressão. Daí, né, um transtorno maníaco depressivo, que a pessoa vai da agitação à tristeza mais profunda. Então, vocês percebem que esses modelos, por isso que é importante, né, voltar aos gregos, eles permanecem na nossa medicina, esses modelos antigos da loucura. E eu não estou fugindo, né? Você pode parecer que eu estou fugindo do tema, mas a nossa intenção é discutir a loucura divina. Por isso que eu quis fazer esse panorama. E particularmente eu trago aqui agora para vocês para a gente refletir, né? Um psiquiatra, já morreu, né? Eu acho que em 2012 ele morreu, húngaro, mas que fez toda a sua carreira acadêmica, ele era professor também nos Estados Unidos, mas ele era húngaro, o Thomas Szasz. Ele é um dos grandes críticos da psiquiatria institucional, coercitiva, tradicional, a psiquiatria que, por exemplo, interna as pessoas sem que essas pessoas queiram ser internadas, a psiquiatria que determina quem é são e quem não é são, quem é bom da cabeça ou não. Ele não é ainda daquele grupo mais rigoroso da antipsiquiatria, mas ele foi um crítico ferrenho da psiquiatria institucional, tradicional, coercitiva, inclusive propondo a questão do mito da doença mental. Que a doença, nesse sentido mental, seria um mito. Eu não trago aqui hoje, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, também uma obra famosíssima sobre loucura, talvez a mais conhecida de todos, que é a História da Loucura, do Michel Foucault. Né? E na perspectiva do Foucault, ele pensa ali
naquilo que ele chama, né, de período clássico, né, ali, séculos 17, 18, começo do 18, ele mostra como, desde a verdade de fins do século XV, os doentes mentais começam a ocupar, né, aquelas casas, se quiserem, sanatórios, hospitais, e também prisões, né, isso que é bastante confuso, que eram ocupados pelos leprosos. Quando a lepra começa a diminuir na Europa, né, que foi um grande mal na Europa medieval, ali fins do século XV, quando ela começa a ser controlada, esses espaços onde eram internados os leprosos, que tinham que ficar em quarentena, né, eles tinham que ser isolados do resto da população, são ocupados pelos loucos. Então, Foucault mostra que a loucura é, na verdade, ou a invenção da loucura, podemos dizer assim, né, é um instrumento de exclusão social. É uma forma, do mesmo modo que ele faz, por exemplo, né, no Vigiar e Punir, para pensar nas prisões, o Foucault pensa em todos esses, Foucault fantástico, né? Da mesma forma que as prisões também servem para excluir socialmente, né? Esses hospitais, que às vezes eram hospitais ao mesmo tempo prisões, porque nesses hospitais também havia, por exemplo, homicidas ou estupradores, né? Tudo isso confundia, ou seja, os excluídos da sociedade. Ele que não se adequa ao modelo é dito louco, né? É um excluído. Então, a gente pode perguntar qual o limite da sanidade da loucura? Lembremos um texto maravilhoso, O Alienista, do Machado de Assis. Leiam. Qual é o limite? O alienista, vocês sabem, é o termo que se usava no século XIX, principalmente não se usava psiquiatra. Principalmente a partir do francês, se falava o médico, né, responsável pelas doenças mentais, era chamado alienista. Né? Não era ainda o tempo da psiquiatria, da nossa psiquiatria, não era o psiquiatra. Então, qual é o limite, né, entre sanidade e loucura? E tudo isso eu trago aqui com o Thomas Szasz, né, esse psiquiatra e professor, ele traz um questionamento interessantíssimo nessa obra dele, titulada A Fabricação da Loucura, um estudo comparativo entre a Inquisição e o movimento de saúde mental. Por que eu trouxe justamente o Szasz? Porque ele mostra, né, faz um percurso histórico, mostrando que a psiquiatria moderna se aproxima muito da Inquisição. Então, a gente está aqui falando de religião também e loucura. Em que sentido? Leio aqui o trecho. O conceito de doença mental é análogo ao de feitiçaria. No século XV, os homens acreditavam que algumas pessoas eram feiticeiras e que alguns atos eram devidos à feitiçaria. No século XX, os homens acreditam que algumas pessoas são insanas e que alguns atos são devidos à doença mental. Vocês perceberam a relação maravilhosa que ele faz? Né? Da caça às bruxas, ali, por exemplo, que teve seu auge no século XV, na Europa, ele fala da caça aos supostos insanos ou loucos. Então ele mostra que o conceito de doença mental é parecido com o conceito de feitiçaria. E ele explica melhor ali, ó. Embora eu concorde com alguns historiadores da medicina, quando afirmam que a psiquiatria se desenvolveu na medida em que a perseguição às feiticeiras declinou e desapareceu, minha explicação difere radicalmente da que eles apresentam. Eles dizem que isso ocorreu porque houve uma gradual compreensão de que as pessoas consideradas heréticas eram realmente doentes mentais. Digo que isso ocorreu porque houve uma transformação de uma ideologia religiosa numa ideologia científica.
A medicina substituiu a teologia. O alienista substituiu o inquisidor. O insano substituiu a feiticeira. O resultado foi a substituição de um movimento religioso por um movimento médico de massa. E a perseguição dos doentes mentais substituiu a perseguição dos heréticos. Isso é extremamente forte, né? E escrito por um grande psiquiatra do século XX, né? Até começo do XXI, que ele morreu em 2012. Vocês perceberam, então, a tese dele? E por isso que eu trouxe, agora acho que vocês vão notar o que a gente vai fazer aqui, né? Ele está falando o quê? Que com o declínio da perseguição às feiticeiras, a perseguição feita pelos inquisidores, pela Igreja Católica, né? Os historiadores da medicina mostram que, ao mesmo tempo, a psiquiatria não era ainda psiquiatria o termo, né? Psiquiatria como ciência médica é só do século XIX, mas enfim, né? Vamos usar aqui anacronicamente. A psiquiatria começa a se desenvolver. Ou seja, o psiquiatra, que aqui ele fala alienista, porque é o termo mais utilizado, mais antigo, o psiquiatra substitui o inquisidor. O inquisidor dizia quem era bruxa ou não, quem era feiticeiro ou não, e quem deveria ser queimado ou não. O psiquiatra diz quem é são ou não, quem deve ser internado ou não, quem pode conviver em sociedade ou não. É algo para a gente pensar, né? Certo? Pois bem, vamos lá. Rian, quanto tempo eu tenho ainda? A gente vai para a parte final agora. Pronto, dá o tempo certo, então, de encerrar. Ah, tá, mas é que eu tenho um bom trecho aqui para a gente discutir, tá? Eu tenho ainda uns 20 minutinhos? Tem sim, professor. Agora são Tá 10h08, então você pode sim. A gente começou às 9, né? Até às 10h30 a gente consegue. Então, até 10h30 eu encerro. Vamos lá, porque é a parte final. Então, a partir dessa discussão de loucura, e particularmente loucura divina, tendo em vista aquele trecho daquela conversa entre Jesus, Maria, Tiago e José, eu trago aqui, né, alguns trechos, não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas não é para ler tudo, eu trouxe inteiro aqui, se vocês conseguirem acompanhar, mas destaquei algumas coisas em negrito. De onde eu estou tirando isso? É do segundo encontro de Jesus com Deus. Eu já tinha falado para vocês, já tinha adiantado, né? O primeiro encontro de Jesus é naquele momento que eu narrei no deserto, e há um segundo encontro, quando Jesus já vivia, como eu já falei também, Jesus já vivia entre os pescadores, ele e Maria Madalena, né? E ele já tinha feito alguns milagres, por exemplo, ele já tinha parado a tempestade, ele já tinha transformado a água em vinho, né? Ele já tinha multiplicado os peixes e o pão. Pois bem, um belo dia, Jesus, então, vivendo ali entre os pescadores, e há um tempo horrível, uma tempestade, e ele sente que ele deve pegar um barquinho de pescador, né, ou como diz aqui na narração, uma barca, um barquinho de pescador, e deve ir para meio do mar. E ele vai, né? Ninguém consegue ver o que está acontecendo, porque é uma grande tempestade, então ele vai para o meio do mar e some. Quando ele chega no meio do mar, o que aparece ali, junto com ele, no barquinho? Deus. Mas Deus não é mais como na primeira aparição, aquela coluna de fumo que fala. Ele aparece como um homem grande e velho, né? E sentado no barco diante de Jesus. Mas por que eu coloquei esse título aqui, Jesus entre Deus e o Diabo? Que é justamente, né, esse segundo encontro e o encontro fundamental. Porque quem aparece nadando para também se juntar aos dois no barquinho é o diabo. O diabo que é justamente o anjo
que é o pastor e que é o diabo. Então, esse diálogo, que é um longo diálogo, não coloquei tudo aqui, são páginas e mais páginas, é fundamental para o romance. Esse diálogo entre Jesus, Deus e o diabo. É nesse momento que Deus vai revelar todo o seu plano para Jesus. E as intervenções do diabo, que eu destaquei aqui, são fundamentais para a gente chegar a alguma conclusão, ou tentar chegar a alguma conclusão aqui sobre loucura divina no Evangelho segundo Jesus Cristo, né? E fazer aqui uma proposta de leitura do romance. Vamos lá. Eu vou ler rapidinho aqui. Esse trecho é importante, porque Jesus pergunta, né, para Deus. Não, antes disso, é importante lembrar, né? Deus revela toda a história e explica. Por exemplo, Deus fala o seguinte: bem vês, eu tinha misturado a minha semente na semente do teu pai antes de seres concebido. Então Deus diz isso, né? Que ele misturou a semente dele na semente de José. E daí Jesus até fala: mas como que você sabe então que eu sou seu filho? Ele fala: eu sou Deus, eu sei que foi a minha semente que não, são vários trechos engraçados, né, do romance, com uma ironia finíssima, que é típica do Saramago, né? É curioso, porque para Jesus, nesse diálogo, Deus e o diabo eram como gêmeos, isso a gente vai falar, é uma conclusão, né? Deus não existe sem o diabo não existe sem Deus. O bem só existe porque existe o mal, né? Essa é a concepção judaico-cristã. Né? O que é fundamental nesse diálogo? Jesus pergunta: para que você me quer, né? Eu sou seu filho, mas qual é o seu objetivo? E Deus revela finalmente qual é o objetivo. Ele, né, fez Jesus, literalmente, para que Jesus ajudasse Deus a alargar a sua influência. Ou seja, é por poder. Deus é, de certa forma, mesquinho, né? Porque para alargar a influência, e a gente sabe do que o Saramago está falando, que o cristianismo, né, se espalhou, se tornou a maior religião do mundo, ou uma das maiores, se vocês quiserem, justamente por causa de Jesus. E para isso, Deus fala: olha, mas para largar o meu poder, você tem que ser um mártir, você tem que sofrer. Porque é assim que eu vou. É o que há de melhor para largar meu poder, é que você sofra. Né? E ele fala também que alargando o poder de Deus, também alarga o poder do diabo. Então, essa coisa dos irmãos gêmeos, né? Deus e o diabo. Por isso que eu coloco aí Jesus entre Deus e o diabo. E Jesus pergunta, então Deus fala aquilo, né? Que nós conhecemos, tal, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Justamente por causa dessa concepção, né, judaica de sacrificar o cordeiro na Páscoa. Justamente o cordeiro que Jesus não quis sacrificar. Aí Jesus pergunta: mas como vai ser o futuro? Tudo bem, eu vou ser um mártir, eu vou sofrer, vou ser crucificado, vou sofrer absurdamente, mas isso vai ser bom para os homens? E daí vem esse trecho fundamental, né? Disse Deus, ele está falando que vai ser do futuro. Disse Deus: haverá uma igreja, que, como sabes, quer dizer assembleia, uma sociedade religiosa que tu fundarás, ou em teu nome será fundada, o que é mais ou menos o mesmo se nos ativermos ao que importa. E essa igreja espalhar-se-á pelo mundo, até com fins que ainda estão por conhecer. Chamar-se-á católica, porque será universal, o que infelizmente não evitará desavenças e dissensões entre os que te terão como referência espiritual. Mais, como já te disse, do que a mim próprio. Mas isso será apenas por algum tempo. Só uns milhares de anos, né? Tipo, as desgraças serão só por uns milhares de anos, né? Ironia aqui. Porque eu já era antes que tu fosses e sempre o hei de ser depois que tu deixes de ser o que és e o que serás. Daí esse trecho eu destaquei aqui em negrito, porque é fundamental para a gente pensar a loucura, né? Jesus não está entendendo o discurso de Deus. O discurso de Deus é o discurso do louco. Já estou adiantando aqui, né, minha tese. É a loucura, propriamente. Né? A loucura divina, inspirada em Jesus. É a desrazão. Lembrando, né, que em grego, razão é logos.
Logos, em grego, não é só razão, é discurso, é linguagem. Para os gregos, a razão está ligada à nossa capacidade, né, de discursar, de nossa capacidade linguística. Daí que a loucura, numa perspectiva, é a falta do discurso ou o discurso confuso, o discurso que não pode ser compreendido. Então, por isso que eu estou trazendo, né, essa conversa. Jesus não entende, ele fala claro, interrompeu Jesus. E daí vem o trecho que eu estou dizendo, né? Não é possível, disse Deus. As palavras dos homens são como sombras, e as sombras nunca saberiam explicar a luz. Entre elas e a luz está, interpõe-se, o corpo opaco que as faz nascer. Nunca pela razão, pelo logos, pelo discurso, se pode compreender Deus. Isso é teologia básica, né? Mas, lógico, na ironia saramaguiana, porque, nesse sentido, né, Deus é ficção. E, por isso, pela ficção, você pode reescrever a história de Deus, de Jesus, do diabo. Né? Daí Jesus continua, perguntei-te pelo futuro. Daí Deus fala, é do futuro que estou a falar. O que quero que me digas é como viverão os homens que depois de mim vierem. Referes-te aos que te seguirem? Sim, se serão mais felizes. Mais felizes? Deus responde, né? O que se chama felizes? Não direi, mas terão a esperança de uma felicidade lá no céu, onde eu eternamente vivo. Portanto, a esperança de viverem eternamente comigo. Nada mais? Pergunta Jesus. Parece-te pouco viver com Deus? Pouco, muito ou tudo, só se virá a saber depois do juízo final, quando julgares os homens pelo bem e mal que tiverem feito. Por enquanto, vive sozinho no céu. Tenho os meus anjos e os meus arcanjos. Faltam-te homens, pois faltam. E para que eles venham a mim, é que tu serás crucificado. Quero saber mais, disse Jesus quase com violência, como se quisesse afastar a imagem que de si mesmo se lhe representara, suspenso de uma cruz, ensanguentado, morto. Quero saber como chegarão as pessoas a crer em mim e a seguir-me. Não me digas que será o suficiente o que eu lhes disser. Não me digas que bastará o que em meu nome disserem depois de mim os que em mim já creiam. Dou-te um exemplo. Os gentios e os romanos, que têm outros deuses, quererás tu dizer-me que, sem mais nem menos, os trocarão por mim? Por ti não, por mim. A vaidade de Deus, né? Por ti não, por mim. Por ti ou por mim, tu próprio dizes que é o mesmo. Não joguemos com as palavras. Responde a minha pergunta. Quem tiver a fé, virá a nós. Assim, sem mais nada, tão simplesmente como acabas de o dizer, os outros deuses resistirão. E tu lutarás contra eles por certo, né? E tu lutarás contra eles por certo, diz Jesus. E responde Deus. Que disparate, disparate é o sinônimo de delírio, loucura também, né? Que disparate, tudo quanto acontece é na terra que acontece. O céu é eterno e pacífico. O destino dos homens cumpre os homens onde estiverem. Isso é fundamental para a gente entender toda a perspectiva saramaguiana. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho dos homens. Porque tudo quanto acontece é na terra que acontece, na perspectiva saramaguiana. Né? E todo o sofrimento de Jesus é humano. Porque Deus é esse ser, né, vaidoso, que só pensa em alargar o poder e usa Jesus para isso. Mas o sofrimento é humano. Né? Dizendo as coisas por claro, mesmo sendo as palavras sombras, vão morrer homens por ti e por mim. Os homens, daí responde Jesus, né? Os homens sempre morreram pelos deuses, até por falsos e mentirosos deuses. Podem os deuses mentir? Eles podem. E tu és de todos o único e verdadeiro? Jesus ironizando Deus, né? De todos os outros deuses, você é o único e verdadeiro? O único e verdadeiro, sim. E sendo o verdadeiro e único, nem assim podes evitar que os homens morram por ti, eles que deviam ter nascido para viver para ti na terra, quero dizer, não no céu, onde não terás para lhes dar nenhuma das alegrias da vida. Alegrias falsas também elas, porque nasceram com o pecado original. Pergunta aqui a teu pastor, ele te explicará como foi. Se há entre ti e o diabo segredos não partilhados, espero que um deles seja o que eu aprendi com ele.
mesmo que ele diga que não aprendi nada. Esse diálogo é maravilhoso para entender todo o romance, né? E também essa ideia de que o discurso, daí eu estou pensando aqui, logos, razão, divino, né? É a desrazão. É a falta daquilo que, por exemplo, se a gente for para os gregos, né, diziam que aquilo que nos diferenciava dos outros animais. A razão, o logos, discurso. É um discurso que não faz sentido. Se Deus se diz o único e verdadeiro, para que tanta gente precisa morrer por ele? Para que tanto sofrimento? Que Deus é esse? Não é? E daí aqui, usando a palavra, que disparate é esse? E Jesus, na perspectiva humana, daí Jesus como homem, não como filho de Deus, ele revela essa loucura divina. Que na verdade não ajuda em nada os homens, só atrapalha. Porque tudo quanto acontece é na Terra que acontece. E daí a gente vê, eu tô indo para o final, Rian, prometo, a gente vê que, curiosamente, quem se aproxima, eu tinha adiantado mais isso, quem é muito mais humano, né, é menos vaidoso, é mais, em última instância, preocupado com os homens. É justamente o diabo. O diabo é que se aproxima mais de Jesus. O diabo que tem uma relação muito mais paternal com Jesus. E não Deus que só quer usar Jesus para alargar seus poderes. Por isso, nesse diálogo, logo, né, depois desse trecho, então Jesus fala, mas quanta gente vai morrer? E daí é um trecho maravilhoso, né? Vocês repararam uma coisa. Aqui, né, para quem não sei, eu acho que todo mundo já leu alguma coisa do Saramago aqui. Mas para quem não leu, é assim mesmo, o texto é assim, né? Essa coisa maravilhosa, dificílima de ler num primeiro momento, porque as falas, né, elas não estão marcadas por travessão, nem nada disso. Ele usa só vírgula e ponto final. Mais nada. É assim mesmo, exatamente como eu transcrevi. Então, isso também é um aspecto formal e essencial do texto saramaguiano. Pois bem, depois disso, então Jesus fala, mas quantos morrerão? Elenque aí, e Deus começa a citar vários mártires, santos, só desgraça, 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 causada pela fé. Guerras, só desgraça, morte e guerra. Daí o diabo intervém. Como eu falei, é um diálogo entre os três. O diabo está lá também no barquinho. E as intervenções do diabo são maravilhosas e mostram o diabo é a razão. O diabo, nesse sentido, é a sanidade. E Deus é loucura. A loucura divina. Vejamos, então, algumas intervenções do diabo. Essa primeira. Disse o diabo, nesta altura, Jesus. Observa como há, no que ele tem vindo, ele, Deus, né? No que ele tem vindo a contar, duas maneiras de perder-se a vida. Uma pelo martírio, outra pela renúncia. Não bastava terem de morrer quando lhe chegasse a hora. Ainda é preciso que, de uma maneira ou outra, corram ao encontro dela, crucificados, estripados, degolados, queimados, lapidados, afogados, esquartejados, estrangulados, esfolados, alanceados, escorneados, enterrados, serrados, flechados, amputados, escardeados, ou então, dentro e fora de celas, capítulos e claustros, castigando-se por terem nascido com um corpo que Deus lhes deu e sem o qual não teria onde pôr a alma. Tais tormentos, isso é fundamental, tais tormentos não os inventou esse diabo que te fala. Perceberam a ironia do diabo? E a razão, né? A razão contra a loucura divina? E daí o diabo também diz, ali intervém num outro momento, digo que ninguém esteja em seu perfeito juízo, digo que ninguém que esteja em seu perfeito juízo poderá vir a afirmar que o diabo foi,
é ou será culpado de tal morticínio e tais cemitérios. Então, o que o diabo está dizendo aqui? Na verdade, todas as desgraças causadas pela religião, ou pelas religiões, no caso a religião aqui, pensando no termo genérico cristã, particularmente católica, não foi o diabo que causou, foi Deus. A culpa é de Deus. E essa última fala que eu destaco aqui do diabo, que é maravilhosa, né? Porque maravilhosa tendo em vista o sentido do romance, é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. Né? Não é preciso ser diabo para gostar tanto de desgraça, sangue. É preciso ser Deus. Porque Deus é que propõe o sacrifício de Cristo. E em nome de Deus, para usar, tem uma peça do Saramago chamada In Nomine Dei, né? Fala sobre a reforma protestante, particularmente uma reforma radical dos anabatistas em Münster, no século XVI, na Alemanha, e ele trabalha essa ideia em nome de Deus, em nome dos mesmos deuses, em nome do mesmo Deus, protestantes e católicos se mataram, fizeram guerra, não em nome do diabo, em nome de Deus. Então, por isso que o diabo diz, é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. Para finalizar, prometo, Rian, eu falo muito, né? Aqui é um spoiler, né? Mas, bom, como eu disse, é uma discussão mais teórica, não é propriamente para apresentar o romance. Esse é o trecho final do Evangelho segundo Jesus Cristo. Né? É assim, esse último aqui que eu destaquei, é assim que acaba o romance. Eu vou ler. Opa! Como que eu volto? Sem querer. Tá aqui. Eu vou ler e daí a gente encerra, né? Ou seja, evidentemente, né, Evangelho segundo Jesus Cristo, o trecho final é a crucificação, como, né, a gente pode imaginar. Então é o momento da crucificação, quando Jesus está lá morrendo na cruz. E reparem como é bonito, né? Um texto muito bonito. Jesus morre, morre, e já o vai deixando a vida. Quando de súbito o céu por cima da sua cabeça se abre de par em par e Deus aparece, vestido como estivera na barca, e a sua voz ressoa por toda a terra, dizendo: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Então Jesus compreendeu que viera trazido ao engano, como se leva o cordeiro ao sacrifício, que a sua vida fora traçada para morrer assim desde o princípio dos princípios. E subindo-lhe a lembrança, o rio de sangue e de sofrimento que do seu lado irá nascer e alagar toda a terra, clamou para o céu aberto, onde Deus sorria: Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Depois, foi morrendo no meio de um sonho. Estava em Nazaré e ouvia o pai, e aqui o pai é o pai humano, José, e ouvia o pai dizer-lhe, encolhendo os ombros e sorrindo também: Nem eu posso fazer-te todas as perguntas, nem tu podes dar-me todas as respostas. Ainda havia nele um resto de vida quando sentiu que uma esponja embebida em água e vinagre lhe roçava os lábios. E então, olhando para baixo, deu por um homem que se afastava com um balde e uma cana ao ombro. Já não chegou a ver, posta no chão, a tigela negra para onde seu sangue gotejava. É um trecho maravilhoso, né? Esse encerramento do Evangelho segundo Jesus Cristo. E não posso destacar todas as questões aqui, mas vou falar de algumas, né? Para a gente fechar. Então, na hora da morte, na crucificação, Deus aparece e mostra, né? Reforça aquele seu objetivo. Porque Jesus, depois de conversar com Deus lá na barca, ele decide, né? Ele tem um momento de reflexão e ele decide fazer o seguinte: ele decide morrer não como filho de Deus, mas como homem. E como homem, para ele ser morto, porque ele tinha que morrer de todo modo, ser crucificado,
ele pede para que, né, ele seja reconhecido como rei dos judeus, aquilo que a gente sabe, né, que diz que estava, né, lá em cima na cruz, que Jesus, né, Cristo, rei dos judeus. Por quê? Porque Jesus, ao pedir isso, e daí é mais uma reescrita saramaguiana, né, porque não é isso que contam os textos sagrados, né? Jesus, ao pedir isso, ele quer evitar todo o sofrimento humano que virá com o cristianismo. Ao pedir para que ele morra não como filho de Deus, como, então, o Messias. Vocês sabem, Messias, né, do aramaico, significa um ungido, o escolhido, e é traduzido para o grego do Novo Testamento, como Cristo. Cristo é uma tradução de Messias, tradução para o grego. Ele significa o escolhido, o ungido, por isso Jesus Cristo. Então, ele pede para morrer como homem, e não como Deus, né? Filho de Deus, pensando na Trindade como Deus, para evitar o sofrimento humano posterior, que ele sabe da conversa de Deus que virá. Mas Jesus arma uma cilada. Deus arma, né? Deus controla tudo. Deus é perverso aqui no Saramago. Porque ele aparece e faz questão de afirmar, né? A sua voz ressoa por toda a terra. Né? Metaforicamente, todo mundo sabe. Esse é o Filho de Deus que está sendo crucificado. Simplesmente para aumentar o poder de Deus. E daí por isso que Jesus compreende que foi enganado como cordeiro. Lá aquele cordeiro que é levado, né, ao templo em Jerusalém para ser sacrificado na Páscoa. Jesus é esse cordeiro. Né? E daí há uma inversão maravilhosa, que irônica, fantástica aqui nos textos saramaguianos, aquela fala famosíssima, vocês podem ver no Evangelho de Lucas, por exemplo, no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas está lá, quando Jesus na cruz, né, pede a Deus que perdoe os homens. Né? Pai, né, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, porque eles não sabem o que fazem. Isso é o Evangelho de Lucas. Mas no Evangelho do Saramago, Jesus fala o quê? Para os homens perdoarem Deus. Porque Deus não sabe o que fez, toda a desgraça que ele causou. É impressionante, né, essa inversão. E finalmente, agora para encerrar, prometo, Rian, vocês perceberam que no último momento, né, nos estertores, como se diz, quando Jesus está lá para morrer, surge esse homem, né, com essa esponja embebida em água e vinagre, por quê? Para aliviar o sofrimento, para aliviar as dores, pouco antes da morte de Jesus. E que homem é esse? A gente vê no último período do que fecha o romance. Já não chegou a ver, porque Jesus já estava morto, posta no chão, a tigela negra para onde o seu sangue gotejava. Que tigela negra é essa? Aquela mesma tigela que o anjo, né, devolveu para Maria, mãe de Jesus, o anjo Lúcifer, o diabo, devolveu para Maria, né, com aquela terra brilhante. Então, quem está com Jesus na hora do sofrimento final? É o diabo. É o anjo, Lúcifer, é o pastor, é o diabo. E não Deus. Deus sacrifica só para aumentar o poder. Então é o diabo que está lá, no fim, ao lado de Jesus e aliviando o sofrimento, que é um sofrimento em última instância humano e não divino. Por isso o evangelho segundo Jesus Cristo, né? É o evangelho na perspectiva humana e não divina. Então acho que é isso. Para encerrar aqui, né? Não sei se vocês entenderam, mas eu tentei propor essa questão da loucura divina, só para fazer aqui um resumo, um encerramento, a partir daquele trecho, daquele diálogo
entre Jesus, Maria, Tiago e José, quando Tiago diz a Jesus que tinha visto Deus no deserto, que ele estava louco, e responde que se ele estava louco, isso era por causa de Deus. E daí mostrar que naquele segundo encontro com Deus, e daí com a presença do diabo na barca, né, no mar, eles ficaram 40 dias ali naquela conversa, que é um ponto central do romance, uma conversa longuíssima, várias e várias páginas. A gente percebe essa loucura divina, né? A loucura, tanto quanto compreendida como logos, né, que eu estou falando aqui, a desrazão como um discurso que não faz sentido, né? E a razão está do lado humano, está do lado do diabo, não do lado de Deus, né? Deus é loucura, no sentido saramaguiano. Enfim, é loucura que causa muita desgraça. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Desculpa, eu me alonguei, eu falo demais, né? Eu tenho uma incontinência verbal, eu sei disso, meus alunos sofrem, mas eu agradeço muito a atenção de vocês, tá bom? Acabei 7 minutinhos com a pausa, né? É isso. E agora eu abro, né, Rian? Agora a gente abre